queijos artesanais. Queijeiro ou queijista? Assista esse vídeo aí até o fim, você vai descobrir o diferencial das duas palavras e como está o nosso universo aqui na Bahia em questão de queijos artesanais. Pra gente, essa dúvida começou como quase tudo no Comida da Bahia, nas feiras e nesses encontros, diversos encontros que a gente vai de produtores, né? E aí a gente teve a oportunidade de conhecer queijeiros e queijistas. E surgiu a ideia da gente fazer uma rota de queijo, de ir lá em cada um destes lugares, visitar estes produtores que a gente está conhecendo nas diversas feiras que a gente frequenta aqui em Salvador. O primeiro lugar que a gente foi para iniciar essa nossa rota do queijo foi na Dom Queijos e conhecemos Leonardo. Lá eu descobri que tem um queijo coalho com carne seca que é premiado e descobrimos também alguns segredos nas produções dos queijos de lá. Tem uma cava que quando você entra já descobre os universos de sabores que a Dom Queijo oferece aqui na Bahia. E a Dom Queijo fica onde, amor? A Dom Queijo fica em Dom Macedo Costa, que é um município muito perto de Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus fica, se você for pela ilha, fica em torno de 100 quilômetros, 90 ou 110, alguma coisa assim. Não é tão longe. E se você for pela estrada, é um pouquinho mais longe, chega a 200 e poucos quilômetros, 230 ou 250, alguma coisa assim, né, em torno disso aí. Mas é uma viagem bastante agradável, né? Se você for pela BR, você pega um trecho na 101 que tem um bom movimento, né? Principalmente um fluxo grande de caminhões, mas é uma viagem tranquila, porque a estrada está em boas condições e a cidade de Dom Macedo Costa é um lugar especial, é um lugar que tem história, é um lugar que, vamos dizer assim, se existisse uma grande Santo Antônio, como existe a grande Salvador, poderia muito bem estar inserida nesse contexto de Santo Antônio de Jesus, né? Que ela fica bem próximo à cidade, que é bem maior e tem uma importância econômica aí maior, mas Dom Macedo Costa tem os seus encantos também. Saindo da Dom Queijos, a gente foi para Kadosh. A Kadosh é uma queijaria muito perto de Salvador, de queijos de cabra e com várias premiações também. Depois a gente vai falar sobre isso. Lá foi várias delícias que a gente descobriu. Tem doce de leite de cabra e um queijo que é feito no vinho tinto. Que delícia! E lá também oferece o serviço de receptivo. Sim, você pode passar uma manhã tendo aquele clima de fazenda, conhecendo um pouquinho a produção do queijo e batendo um papo com essa família que faz queijos maravilhosos. Ela fica em que localização, meu amor? Ela fica em Camaçari, mas vou fazer um adendo aqui para a gente conversar o que é que aconteceu. Na realidade, quando surgiu esse interesse de diversos produtores de queijo que a gente fosse visitar eles, e a gente também ficou com vontade de conhecer a produção, né? A gente imaginou uma rota de um caminho pela Bahia em que a gente visitasse alguns produtores, certo? E fizesse uma rota bastante confortável. O que foi que aconteceu? Aí eu fui para o mapa, fiz um estudo e a gente fez uma rota de 1.000 quilômetros que para ser percorrida em 5 dias, andando 200 quilômetros por dia, 100 de manhã e 100 de tarde. Lógico que em média, pessoal, vai ter trecho que vai ser um pouquinho mais e ter trecho que vai ter um pouquinho menos, mas é mais ou menos isso aí. Aí você vai percorrer 5 dias suavemente, 1.000 quilômetros e vai conhecer 10 produtores de queijo da Bahia e também um encanto de várias dessas cidades. Aí é que eu fiz esse adendo para explicar a vocês, porque na realidade a gente começou a Rota do Queijo pelo final, que foi Dom Macedo Costa, né? Que de lá você viria de Santo Antônio para Salvador através da ilha ou pela 101, como você quisesse. Seria o fim da Rota do Queijo. E aí depois a gente foi para o início da Rota do Queijo, que é em Camaçari. Aí a gente vai seguindo todo o caminho. Mas olhe bem, essa Rota do Queijo ainda não está concluída. Não. Tem muitos queijistas aqui na Bahia e eu vou te falar, queijeiros, olha... Tem queijeiros e queijistas. Mas tem muitos queijeiros aqui na Bahia. A gente não chegou nem na metade, a gente chegou no início do início. Tem lugares que a gente ainda nem ouviu falar, mas vai procurar para trazer para vocês. Depois que a gente saiu da Kadosh, a gente foi para a fazenda Embu. Peraí, meu amor, porque eu ainda não Passou? expliquei. Não, eu não expliquei ainda onde eu falei Ixi, tanto. peraí, gente. Vamos voltar. Diga
Eu falei tanto que não expliquei onde é a Kadosh. A Kadosh, certo, fica em Camaçari. Quando a gente, né, é uma brincadeira que se você for procurar as matérias dessa Rota do Queijo, né, a gente assemelhou a Kadosh, a região da Kadosh, ao Algarve em Portugal. O que é o Algarve em Portugal? É uma área de férias, de lugares de muitos hotéis, perto da praia, né, exatamente pouco parecido com Camaçari. Então a gente fez uma matéria brincando que a Kadosh transforma Camaçari no Algarve baiano, no Algarve brasileiro, alguma coisa assim. Né? E é bem próximo de Salvador, né? Cerca de 50 quilômetros de Salvador, você já está lá na Kadosh. E se você acompanhar, você vai ver que várias matérias que a gente fez lá no blog comidadabahia.com.br, a gente faz semelhanças, a gente faz, como ele acabou de falar, brincadeiras de países com o nosso clima, com o nosso sabor, para poder dar uma referência e trazer aquele tchan para mostrar o que é que a Bahia tem. Então agora a gente pode falar, saiu da Kadosh, pronto, agora a gente saiu da Kadosh, estamos indo para a fazenda Emu. Lá a gente conheceu André Teixeira. Foi muito bem recebido e a gente vai mostrar algumas imagens depois para vocês do local, mas lá eu me apaixonei por um queijo, o Boursin. O Boursin dele é conhecido na França, com premiação e tudo. Lá a gente descobriu um pouquinho os segredos da fazenda Emu. O queijo que ele tem também, Emu, que é um queijo maturado, um queijo amarelo com sabor intenso que para cozinhar. Ai, e olha, a gente até esqueceu um pouco de falar que para uma viagem como essa, você precisa ter bons vinhos. A gente sempre vai muito bem acompanhado. E nessa rota do queijo, a gente foi com os vinhos da Vinífera Import. Foi uma explosão de sabores. Ai, que maravilha. A Fazenda Emu fica onde, meu amor? A Fazenda Emu fica em Oliveira dos Campinhos. Oliveira dos Campinhos é onde essa cidade existe? Não, essa cidade não existe. Oliveira do Campinho é um distrito, é como se fosse um bairro afastado de Santo Amaro, né? É um local que pertence ao município de Santo Amaro, mas que não está na cidade mesmo, na capital, um pouco afastado de lá. E vamos dizer assim, a 10 ou 12 quilômetros da BR-324, é bem próximo daqui de Salvador também, mantendo aquela rota. E a gente, quando foi lá, ficou hospedado no Hotel Mirage, né? Não. Quando a gente foi, a gente ficou hospedado, muito bem hospedado, fomos recebidos pelo proprietário da queijaria e ficamos na casa de André. André, muito obrigado, foi uma experiência que eu não vou esquecer nunca na minha vida. A fazenda é linda, o clima da região é cativante, é acolhedor. Agora é um negócio, meu povo, as pessoas que viram a matéria lá no site pensou que também tinha um receptivo. O Emu ainda não tem um receptivo. Então não adianta bater na porta lá, que teve gente batendo na porta da fazenda, porque eles não têm ainda uma estrutura para receber as pessoas. Isso. Inclusive, se você não tem a moral para passar os dias lá na casa de nosso grande amigo André, o Hotel Mirage é bem próximo aí, um hotel fazenda que tem uma experiência de café da manhã, de restaurante muito legal também. E é bem próximo vocês podem passar a noite no Hotel Mirage para no dia seguinte continuar a rota. Vocês já foram na Kadosh e Camaçari de manhã, de tarde. Aliás, não pode ir, né, Emu? Só pode ficar sabendo que ela existe. Né? Não pode ir, eles não recebem ainda. Agora tem um negócio. A gente também ficou apaixonado pela maneira que ele faz os queijos dele e como ele é ainda daquele tempo. As vacas dele são de manhã cedo e você tem que ir para o curral. O bezerro estimula o leite e aí eles tiram o leite manualmente. Eu achei isso incrível. Sou muito apaixonada por tudo que você respeita a natureza e faz do jeito que deve ser feito. Então, nessa experiência, fale se não foi. É uma experiência, vamos dizer assim, até para produtores, até para fazendeiros, porque André é uma pessoa especial, é um engenheiro, né, que muitos anos de trabalho em empresa pública. E quando ele se aposentou, ele decidiu tocar esse projeto, ele fez um manejo de pasto que qualquer pessoa que for lá não vai acreditar. É uma coisa estudada, pensada, em que o gado, dependendo da época do ano, ele vai passando. Então,
Tudo na fazenda dele é feito para o bem-estar do animal, para o animal dar o melhor queijo, o melhor leite para se fazer o melhor queijo. Então ele é um produtor que ele pensa no bem-estar e no conforto do animal, né? Então, por isso, ele deve servir de exemplo para muita gente aí que produz queijo na Bahia. Quem quiser ver como é que é uma fazenda, de todas que a gente foi a melhor manejo de pasto que a gente viu, né? Porque tem fazenda que não tem necessidade de fazer esse manejo de pasto, mas lá na região dele tem. Ainda tem na fazenda dele uma roda d'água, né? Lá embaixo, que é um lugar muito lindo, né? Eu me apaixonei, foi uma experiência maravilhosa. Mais uma vez, André, obrigado pelo carinho, obrigado por receber o Comida da Bahia e abrir as suas portas e mostrar a sua produção. E a equipe dele é redondinha. Todo mundo ali trabalha com muito amor, muito carinho, porque André é uma pessoa muito decente. Ele sabe tratar as pessoas, ele é uma pessoa justa. Aí fica aí a dica para você dos queijos da fazenda Emu. E não esqueça, o Buçan é de enlouquecer. Ele tem o Buçan natural, o Buçan com alho, o Buçan com orégano, o Buçan apimentado e o Buçan natural você faz em sua casa do jeito que você quiser. Harmonizou perfeitamente com o espumante rosé da Vinífera Import. Meu Deus, um brute. Que loucura! Saindo da Emu, aonde a gente foi, amor? Relembre aqui, abra minha mente, por favor. Eu acho que a gente foi em Riachão do Jacuípe, né? Sim! Riachão do Jacuípe. Lugar que a gente se apaixonou. Fomos muito bem recebidos pela cidade, pela comunidade. E lá descobrimos a Queijai, não é? Exatamente. Que é de Jailton. Aí ele abriu a porta da casa dele, a gente teve o prazer de almoçar com ele e o pai dele. Muito obrigado aí, Jailton, por receber o Comida da Bahia com todo carinho. E lá ele tem queijos maravilhosos. Agora a Comida da Bahia se apaixonou pela barriguda. Um queijo dele que é curado e que tem o nome barriguda para homenagear uma das árvores da região e que tem um mito atrás dessa árvore. Você quer falar, meu amor? Ou deixa que as pessoas pesquisem na internet e descubram por outros? Olha, vamos falar um pouquinho, vamos falar metade do mito, o resto a pessoa entenda. Lá nessa praça tem uma árvore de barriguda, que é uma vegetação característica da região, e tem uma bem na praça central da cidade, defronte da igreja, e corre a lenda lá que quem estiver sentado embaixo dessa árvore, se uma folha cair em cima dessa pessoa, acontece um fenômeno com ela. Eu não vou dizer que também não vou dizer, só sei de negócio. Ou ela fica milionária, ou ela, né, eu só sei de negócio. Ou ganha um presente, alguma coisa acontece. Eu só sei de negócio. Eu não vou sentar embaixo dessa árvore. Eu não quero que a folha caia em mim, não vou mentir. Então não é coisa boa, né? E lá a gente bateu um papo muito interessante com o Jailton. A Queijai, sim, ela tem o serviço do receptivo. Você passa uma manhã lá, faz a rota da fazenda, da produção de queijo, conhece a equipe, experimenta. Eu acho que se vocês estiverem vendo aqui na televisão, a gente estava ali batendo um papo com o dono da Queijai, esse é o Jailton. Fica ligado porque a gente adora dar essas informações para vocês. Premiação, essa queijaria tem uma parede que é repleta de premiações. E isso é fruto do trabalho. Como eu falei de André como referência no manejo do gado, agora eu vou destacar Jailton na técnica de fazer queijo. O homem é fera, o homem é estudado, o homem é um dos maiores conhecedores de produção de queijo, certo, aqui da Bahia, e divide o conhecimento dele com vários e várias pessoas que cheguem para aprender alguma coisa com ele. Ele faz questão de divulgar, de dividir esse conhecimento. E nesse momento a gente tem que parar para alertar uma coisa muito interessante aqui na Bahia, porque é o único lugar do Brasil em que você vai ver produção de queijo em 4 biomas diferentes. Verdade. Então, no primeiro que a gente foi, lá na Kadoshi, era Mata Atlântica. Uma vegetação de Mata Atlântica com um terreno bastante arenoso, em que o que se podia criar lá era cabra, né? Que lá o forte são os queijos de cabra. Saindo e indo para Riachão do Jacuípe, vocês vão... Riachão do Jacuípe está exatamente na zona de transição. No meio. No meio. Então a fazenda de Jailton tem metade Tem 2 climas. Tem metade que é Mata Atlântica e tem metade que é na Caatinga. Já começa a entrar na Caatinga, né? E o homem é um mestre
na produção, em fazer a caatinga render, porque é uma coisa que o sertanejo teve que aprender e teve que conviver com isso, e hoje em dia nós temos aí, vamos mostrar para vocês vários e vários exemplos de caatinga produtiva em que o sertanejo não precisa mais de ir para a capital, não precisa mais de ir para o sul do Brasil para ganhar dinheiro, lá na terra dele é possível. Agora também nesse local a gente conheceu Cris, a queijaria da Cris. Que mulher guerreira, que queijos maravilhosos. Mas ela começou agora a se destacar nos doces de leite. Por quê? Porque nessa região a dela fica bem na Caatinga, a fazenda dela. E teve uma seca durante quase um ano aqui, não foi? E com isso ela perdeu a produção de leite dela, diminuiu bruscamente. Então ela parou de fazer queijo e começou a fazer doce de leite. Se destacou, a mulher é uma fera. Doce de leite de ambrosia e doce de leite cremoso. E ela oferece, acho que na merenda escolar da região. Então aqui tá mantendo ela, mas agora acredito que tá tudo dando uma trégua, tá chovendo, as coisas estão melhorando. Acredito que ela voltou a fazer queijo. Eu vou até procurar para trazer ela aqui para mostrar a vocês um pouquinho da fazenda dela, do trabalho dela, porque vale muito a pena. Essa mulher é uma guerreira e os queijos são maravilhosos. Ai, que delícia! Adoro compartilhar isso. Saindo de lá, a gente foi pra onde, amor? Peraí, antes de eu falar... eu tô assim, agoniada, acelerada, mas... Vamos Antes lá. de falar, eu gostaria de falar sobre Cris, que eu não falei nada sobre ela, certo? E vale a pena falar. É o tipo da coisa, as pessoas viram, né? Aquele filme, né? Aquele famoso O Senhor dos Anéis, né? A gente poderia batizar a Cris a Senhora dos Sabores, porque realmente ela domina a técnica de fazer vários e vários estilos de queijo, de doce. É uma mestre em sabores e é sensacional o trabalho dela. Tivemos o prazer no dia de experimentar mais de 8 tipos de queijos dela e tudo produção própria. Você não vai achar em lugar nenhum, a criação é dela, os sabores são dela. Eu tô doida para ver no mercado de novo esses queijos, nas feiras, que na verdade a gente conheceu muito desses queijos nas feiras aqui em Salvador, em eventos. Sim, eventos de empresário, agricultura familiar, empreendedores, Origin Week, não é? É, exatamente. Também teve o Festival do Queijo Baiano. Isso. São eventos que a gente costuma frequentar, né? Que a gente está em contato com os produtores rurais e esse intercâmbio pra gente é super saudável, é super maravilhoso. Agora, saindo de lá, do Riachão do Jacuípe, a gente foi pra... Mairi roubou meu coração. Ao interior, que se eu for escolher para morar. O maior é que lá não tem praia. Quem pega a onda já sabe que isso é difícil. Mas Mairi é um dos melhores locais que eu encontrei aqui na Bahia. É um interior totalmente funcional. A comunidade é maravilhosa. Conhecemos pessoas incríveis. Lá a gente foi fazer 2 itens, 2 produtos e sair fazendo um bocado. Descobrir licor, descobrir mel, descobrir tanta coisa. Descobrir cerveja foi lá? Não. Mas aí a gente descobriu. A gente foi lá para fazer o queijo da Monte Santo. Del Monte. O queijo Del Monte fica lá em Mairi. Agora, né, para ilustrar essa matéria, a gente puxou um gancho bastante interessante, porque o queijo Del Monte, né? E a gente fez uma pesquisa, né? E achou que a cidade de Friburgo, na Suíça, né? Tinha tudo a ver com Mairi. Ela é especializada em queijo de altitude, ela é queijo montanhês. É montanhês. Então o clima é um pouco parecido e a gente fez uma brincadeira, né? Que o queijo do monte transforma o Mairi na Friburgo baiana, né? Na Suíça baiana, na Friburgo baiana. E a gente, quando foi visitar ela, levou um vinho português, um Almen, né? Um vinho português branco da Vinífera Import, que harmonizou com mais de 8 tipos de queijos dela, porque ela deu pra gente experimentar. Ela montou uma mesa para que a comida da Bahia fosse experimentar. Tinha mais de 13 sabores de queijos totalmente diferentes. Maturação, consistência, foi uma loucura.
loucura. E claro que se não tivesse um bom vinho, a experiência seria maravilhosa porque o queijo é incrível. Mas sempre dá para ficar muito melhor, concorda comigo? E com o vinho tornou uma experiência maravilhosa. Ela tem várias premiações também. E quando a gente falou um pouquinho dela nas redes sociais, muita gente foi procurar o queijo dela. Ela também tem um queijo trançado que fica um período maturando no vinho tinto e que é muito gostoso. Fica a dica aí para você que gosta dessas novidades. Você que gosta de queijo, isso aí é para você. Vem, porque aqui tem muitos. E ainda a gente descobriu outro. Quando chegou lá em Mairi, a gente descobriu... É o Mano que fazia requeijão nativo, o requeijão da roça mesmo, aquele requeijão raiz. Que, vamos dizer assim, dois produtos que com a decadência, a história, quem pensa que a Bahia está fazendo queijo agora, que a Bahia... O que a gente nunca teve foi uma organização tão eficiente quanto Minas Gerais, mas antes de Minas Gerais a gente já fazia queijo, em 1500. Então, vamos dizer assim, conhecimento e técnica, cada lugar tem o seu terroir. Então, vamos dizer assim, depois que teve o declínio, primeiro veio a corrida do ouro, depois do diamante. Depois que houve o declínio do ouro e do diamante, a gente estava no sertão e ia viver de quê? Então, muitas pessoas passaram a viver produzindo queijo. Por quê? Porque o leite estragava, então vamos aumentar a vida útil do leite. Aí eles passaram a produzir queijo. Foi assim que nasceu o queijo coalho, foi assim que nasceu o requeijão, foi assim que muita gente faz mussarela aqui na Bahia, que era uma forma de ir o queijo, porque o leite, se você não usar naquele dia, no outro dia não tinha geladeira, já não prestava mais. Então as pessoas, muitos e muitos lugares, se voltaram para fazer queijo. E a gente até depois tem um lugar que a gente foi que tem uma história de 300 anos, que é a Gurgalha. Mas calma, que ainda tem um caminho a percorrer. Mas é mais ou menos por aí, galera. E é humano, vamos dizer assim, aquele produtor de mussarela raiz, que ele faz lá puxando a mussarela com a madeira, então é o artesanal mesmo. Então, e é um requeijão que é apaixonada por mussarela e por requeijão, gosta muito e costuma colocar como um dos melhores que ela já experimentou. Mairi é uma cidade que é mais uma cidade que demonstra que é possível se adaptar ao clima que tem. É uma cidade produtiva, uma cidade rica, uma cidade de povo feliz, que está sempre sorrindo, né? E feliz por estar vivendo. E isso é Mairi. Com certeza. Saímos de Mairi. E a gente... Não, peraí, calma. Em Mairi também a gente descobriu um requeijão de tacho. A gente foi na queijaria, mas ela é um pouquinho mais industrial, tem toda uma estrutura, não é isso? E fomos ver o queijo de tacho, que é aquele requeijão maravilhoso de corte, amanteigado, que vocês conhecem. Mas é um queijo maravilhoso, porque o corpo do queijo em si tem uma propriedade, uma qualidade que realmente é maravilhoso. São várias formas de se fazer o queijo, né? Cada um tem a sua, cada um tem uma maneira de se fazer. Não existe uma maneira certa ou uma maneira errada. Agora, saindo de Mairi, saindo da minha bonecazinha de diamante, que é o Mairi, a gente foi para Morro do Chapéu. E lá a gente descobriu um patrimônio da região. Outro lugar apaixonante que a gente indica a vocês a irem é o Morro do Chapéu. A gente depois vai fazer uma live aqui só falando do Morro do Chapéu, contando um pouco as histórias, as experiências que a gente passou, que foi muito bom conhecer esse local, que clima maravilhoso, a gestão funciona, a cidade trabalha todo mundo em harmonia e a produção lá é alta. Vamos agora... Antes de falar da Gurgalha, eu gostaria de fazer um adendo, fazer uma explicação. Morro do Chapéu inicialmente não estava nessa rota que eu falei para você no início, de 200 quilômetros para percorrer 1000 quilômetros no final. Ela não está nessa rota que a gente criou, mas devido à história e à qualidade e à responsabilidade do queijo da Gurgalha, a gente foi lá visitar, porque era um desejo muito antigo. A gente já tinha ido, foi um dos primeiros lugares que a gente foi, Morro do Chapéu, e desde a primeira vez que a gente foi, a gente queria conhecer essa fazenda. E demorou um pouco, mas a gente conseguiu, foi
E cada segundo que a gente passou lá foi uma preciosidade, porque como a Gabriela falou, a gente para poder falar da Gurgália vai ter que fazer uma live especial, que é muita coisa que a gente tem para falar. É muita coisa. Eu vou falar para vocês, foi uma experiência maravilhosa e eu juro para vocês, tem queijos lá que eu nem sabia que existia, que é referência de alguns países. Ele tem 63 tipos de queijos autorais. Não que ele faça os 63 tipos de queijos de vez, você não vai encontrar todos os queijos lá, porque ele é outro que defende a natureza e a produção dele é apaixonante. Tudo é respeitado conforme Deus manda. A maneira que a vaca se alimenta, a maneira que é extraído o leite, a maneira que a vaca é criada no pasto, a maneira que ele faz os queijos dele. É tanto que tem queijos que se não tiver tal planta, tal folha, tal coloração, não vai ter nesse ano. Então fica ligado aí. Exatamente. O Dr. Ronei, né, que depois ele era médico, depois que se aposentou foi ser queijeiro, né? Ele se especializou em estudar os diversos tipos de queijo que tem no mundo. Então, ele, vamos dizer assim, mais ou menos, ele tem mais ou menos a forma, a receita e o conhecimento de todas as técnicas de fazer queijo do mundo. E o que é que ele faz? Ele adapta essas técnicas ao terroir dele, que é o que ele tem. Então, tem um queijo lá que tem uma técnica de utilizar flores, né, na alimentação do animal para que tenha um resultado no leite. Ele tem uma folha lá da região dele que dá em uma época do ano, são 3 meses no verão, ação de chuva lá que dá essa folha e ele bota o gado para se alimentar dessa folha. Ele faz o queijo nessa época. Nas outras épocas do ano você não vai achar esse queijo, como a Gabriela falou, porque não dá essa flor o ano inteiro, só dá em 3 meses do ano, então não tem como ele fazer. Agora, outra curiosidade, ele sim, também tem um serviço de receptivo. Você vai lá, agenda, tem o Instagram da Gurgália, tem lá tem os horários de visitação, lá você paga uma taxa, entra, ganha uma bolsinha com água, uma barra de cereal e outras coisas, porque você vai se aventurar dentro da fazenda, você vai subir em algumas montanhas, você vai ver a cava, você vai ver placas tectônicas, você vai ver alguns buracos de onça, você vai ver culturas rupestres de 5 mil anos atrás, né? Já retratando já disco voador, que a região é famosa pelos seus discos. Avistamento, muita gente relata ter avistado disco voador, inclusive as pessoas que moravam há 5 mil anos atrás relatam também que viram disco voador. Isso mesmo. Então é mais do que uma experiência, é uma viagem no tempo de sabores, de conhecimento. O casal vai receber vocês com muito carinho, Ronei e Renata. Eles são pessoas incríveis, maravilhosas e vocês vão adorar. Eu sou apaixonada pelo queijo de metro deles, tipo mexicano. Roubou meu coração, esse queijo é incrível, eu adorei. Apesar que eu gosto de quase todos. Eu amo queijo. Eu amo muito queijo. Então, queijo para mim é uma alimentação que não precisava de mais nada. Um queijo e um vinho aqui eu me sustento o resto da vida. Vai comer, que é uma coisa maravilhosa. Agora, uma coisa que vale a gente destacar também, que quando a gente esteve lá, estava em fase de estudo, ele não utilizava ainda, mas ele tem uma cave que é na pedra, que não é na sede da fazenda, é lá de fronte da Toca da Onça, do Ninho do Urubu, de toda a cave é de pedra, hermeticamente fechada, só que ela está em volta de todo o terroir da situação ali. É uma coisa bem interessante também. Uma experiência maravilhosa, mas a gente ainda não vai sair do Morro do Chapéu. A gente descobriu Diogo. Diogo faz um queijo coalho, é maturado, curado, que eu nunca tinha comido em minha vida. Outro guerreiro faz naquele processo mais que medieval, totalmente artesanal. Foi lindo ver a produção de queijo dele. Também tem lá no site, vai dar uma olhada lá, que essas matérias, tudo que a gente está falando aqui, tá tudo lá no site. Vocês podem ir, abraçar, fuçar lá o conteúdo para descobrir novos sabores, novas rotas, novos hotéis. Tem umas dicas de harmonizações, porque o Comida da Bahia veio para fazer isso. Trazer informações relevantes para você que gosta desse universo.
Depois a gente vai botar na descrição desse vídeo o link para as matérias do blog. Vocês vão poder conhecer, ver cada lugar. A gente fez alguns, né? A gente fez uma semelhança com algum lugar. Dom Macedo Costa foi a Toscana brasileira, Mairi foi a Friburgo. Cada lugar a gente fez uma brincadeirinha, né? O Camaçari ao Algarve baiano. E aí por aí vai, né? Agora eu não poderia terminar essa live para falar no último lugar que a gente esteve por enquanto, até agora. A gente não ia deixar de falar o último lugar que a gente foi. Fazenda Thalita. Luiz Henrique produz um queijo meia cura que eu vou falar. É loucura! Eu sou mais do que apaixonada. Fiquei realmente arriada os 4 pneus por esse queijo. O queijo é sensacional. É tanto que todos que experimentam se apaixonam. E o queijo também não para de receber premiações. A gente está muito feliz de ter esse pessoal aí fazendo esse trabalho lindo, representando a nossa Bahia, através dos sabores, da seriedade, do comprometimento de um trabalho sério, porque os queijos são de qualidade, seguro e é uma boa fonte de proteína, de energia, de saúde, com um alimento justo. Eu adoro dar essa dica, fica ligado aí com a gente. E essa fazenda fica perto de Salvador também, né, amor? A Thalita vocês podem visitar no mesmo dia que for na Kadosh, que é bem próxima uma da outra, né? A Thalita fica ali em Monte Gordo, né? Em Cancelas, e ele né? recebe. Perto de Monte Gordo, e ele tem receptivo. Né? E vocês vão sair de lá com o queijo que, olha, eu vou ser sincero com você, não fica devendo nada ao queijo canastra de Minas Gerais. Nada! Eu era uma apaixonada por queijo canastra, tinha que ter em todos os finais de semana, na hora de degustar o meu vinho. Depois que eu conheci esse queijo, meu Deus, foi até covardia. Luiz Henrique, que foi isso aí que você fez, hein? Por quê? Porque tem que valorizar os seus produtos. Vamos parar de fazer eventos e comprar queijos de fora. Vamos parar de montar uma noite em nossa casa, um happy hour com queijos de fora. Não, vamos valorizar a produção local. O que é nosso, é de melhor qualidade. Não vamos falar, é da Bahia, muito baiano faz isso, chega a dar vergonha. Ainda faz aquela boquinha assim, da Bahia não, vamos pegar um queijo italiano, É bom, todos os queijos são maravilhosos. Mas a Bahia não deixa nada a dever a ninguém. E você que é baiano deveria levantar essa bandeira. Eu vou um pouco além de Gabriela, eu acho que não se deve deixar de consumir os queijos de outros lugares, não. Se você gosta daquele queijo amarradão, consuma, mas consuma os baianos também. Vamos botar o baiano na lista de prioridades junto com outros queijos, que é difícil. Quem gosta de um queijo canastra, quem gosta de um queijo Minas, é difícil de ficar sem ele. Mas você pode ficar com os dois. Né, consumir um pouquinho desse, dependendo da comida que você vai fazer, do que é que você vai fazer, consumir os 2 tipos de queijo. Concordo. Mas eu vou levantar minha bandeira para Bahia. Eu, fazendo um evento, eu vou dar prioridade aos meus queijos aqui na Bahia, que não deixa dever nada a ninguém. Montar uma mesa com queijo buçã ou queijo embu amarelado, uma barriguda, um queijo meia cura, um queijo da Kadosh, a mussarela de Almano, o queijo maturado coalho do Diogo. Fala sério. O queijo maturado da Dom Macedo Costa. Dom Macedo Costa. Então, Dom Queijos. Da Dom Queijos também. É a melhor carne que a gente viu, que sensacional, a maior estrutura, né, que dá. Dá para montar uma mesa com uma variedade de sabores e vai encantar quem estiver no seu evento. Então, a gente encerra o vídeo de hoje aqui. Convida você aí, se você achou esse material relevante para a sua vida, é isso que você procura, você faz parte desse universo da gastronomia, vem fazer parte do Comida da Bahia, se inscreve aí no nosso canal, não deixa de seguir a gente lá no Instagram, porque tem muitas coisas, e a gente tem uma live toda sexta-feira, sextou, Comida da Bahia, com vinho pode, ao vivo, às 20h30. Aguardamos vocês. Então, com essa, eu agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando. Vai ter muito mais informações por aí. Vou falar mais uma vez, espera aí. Se inscreve de novo aí no nosso canal, por favor. Não deixa para depois. Vou falar mais uma vez. Esqueça não.
Se inscreva aí no nosso canal no YouTube. Sim, agora, para tudo. Se inscreve, ativa o sininho, ativa as notificações, dá um joinha, compartilha, porque a gente chegou no YouTube para mostrar o melhor da Bahia. Aqui vocês vão ter informações relevantes. É isso aí, galera. Mais um vídeo chegando ao fim. Espero que tenhamos aberto a mente de vocês para os verdadeiros tesouros que a Bahia tem. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por estar do meu ladinho. Valeu aí vocês. É água, viu, galera? Saúde! Segundou, meu povo! Aqui no YouTube com Gabriela Simões e Miguel Bruxel. Agora a gente foi e até a próxima.